Hello. Boa tarde, cadê vocês? E aí, pessoal, boa tarde. Vamos embora trabalhar? Eita. E aí, pessoas, boa tarde. Vamos começar. Chama lá todo mundo, que a gente vai começar a nossa aula. Vamos lá. Vamos começar. Então, tem 14 pessoas. Chama lá a galera pra gente começar todo mundo junto. Porque assim, gente, se eu começar a aula e você perder alguma coisa, você pode ficar voando depois, pode ficar perdido, tá certo? Boa tarde, gente. Então, vamos embora. E uma coisa importante, gente, é a pontualidade, né? Pontualidade pra gente... Certo? Tranquilo, gente? Vamos embora. Porque essa vida de blogueira não tá fácil, viu? Bom, vamos embora. Bom, gente, vocês sabem que a gente tá estudando todas as patologias do trato gastrointestinal. Então, a gente já estudou a boca, a gente já estudou o esôfago, o estômago e agora a gente vai ver a parte de intestino, tá certo? Então, basicamente, gente, existem várias doenças que podem acometer o intestino. Dentre elas, se destaca uma muito importante que se chama diarreia, né? Então, por exemplo, um paciente com diarreia, minha gente, a gente precisa retirar a lactose dele, né? Então, se ele tem uma diarreia frequente, né, acima de 2 semanas, ou seja, tem um paciente que está com diarreia acima de 2 semanas, a gente precisa tirar a lactose. Mas, professora, por que motivo, né, a gente precisa tirar a lactose? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu tô sentindo muita falta do meu quadro, vocês sabem muito bem disso. Mas eu vou tentar fazer uma ilustração aqui numa folha, tá? Pra gente tentar entender por que o paciente com diarreia, a gente precisa tirar a lactose, tá? Então, deixa eu virar aqui. Bom, então, gente, deixa eu posicionar aqui. Deixa eu desenhar logo primeiro, pra depois tentar ver. Aqui é uma célula do intestino, que a gente chama de enterócito, certo? Então, aqui tá o leite, certo? O paciente com intolerância à lactose. Então, tá o leite, certo? Então, tem muito leite, a pessoa tem intolerância à lactose, mas... Ou tá com... ou com a diarreia, por exemplo, vamos ver o que é que acontece, tá? Então, logo aqui na borda, gente, existe o quê? Enzimas, tá? Que a gente chama de quê? Logo aqui na borda, bem na pontinha da célula do enterócito. Isso aqui é o intestino, tá? Onde a gente absorve os nutrientes. Então, logo aqui no pontinho, aqui, ó, o que é que a gente tem? A lactase, que é uma enzima. A lactase, ela quebra, ó, aqui tá o leite, né? Certo? Ela quebra o quê? A lactose. Então, tá aqui o leite, né? Por exemplo, um paciente com diarreia e você coloca aqui muito, né, leite. O que é que vai acontecer, gente? Na diarreia, como essas enzimas ficam aqui na pontinha, o que é que acontece? Essas enzimas, minha gente, vão embora, né? Então, praticamente, fica assim, ó. A célula...
sem enzima. Por quê? Porque as enzimas da lactase que fica aqui na ponta foi embora junto com a diarreia. Deu para entender? Então, por isso que um paciente, quando está com diarreia, a gente precisa tirar a lactose. Então, só recapitulando para quem chegou depois. Então, a gente está vendo o paciente com diarreia, né? Então, o paciente com diarreia, o que é que a gente faz? A gente tira a lactose. Qual o motivo? A gente está vendo isso. A célula que absorve, né, a lactose, ela tem aqui na extremidade o quê? A enzima, que a gente chama de quê? Lactase. Só que o que é que acontece? Na diarreia, isso aqui vai embora junto com o leite, né? Então, isso aqui vai embora. Essas enzimas, elas estão indo embora, certo? Então, se as enzimas estão indo embora, sem a enzima, gente, o leite não consegue ser absorvido. Então, a gente tem uma célula sem as enzimas lactase. Ou seja, ele acaba desenvolvendo, um paciente com diarreia acaba desenvolvendo uma intolerância à lactose. Gente, deu para entender? Alguém não entendeu? Desculpa, alguém ligou pra mim aqui agora. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Não sei se tá gravando ainda. Tô ao vivo, gente, me respondam. Tranquilo? Mas só retira se for diarreia de 2 semanas, correto? Vocês estão me ouvindo, gente? Teve algum problema? Oi? Me digam se vocês estão me ouvindo. Ah, tá. Me dê o feedback, senão eu fico doida aqui. Tá, tá sim. Sim, só é pra tirar depois de 2 semanas. Por quê? 2 semanas? Por que não tirar antes? Porque ainda tem enzima na borda, que a gente chama de borda e escova. Mas depois de 2 semanas, minha gente, de diarreia, não tem mais lactase nenhuma. Então, por isso que a gente coloca uma dieta sem lactose. Tá certo? Tá tudo ok. Então, eu vou seguir o barco, tá bom? Gente, a diarreia, a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você vai conversar com o paciente e pergunta se ele tá com diarreia. Ele disse, eu tô. Né? Mas pra ter uma diarreia, precisamente, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui, gente, a imagem. Hoje piorou. Gente, eu gosto dessa... Eu acho que não tem problema essa vida de EAD. Dá pra aprender o assunto tranquilo, vocês vão ver. A única coisa que eu não gosto é isso, gente. Esse negócio técnico, minha câmera de celular, enfim. Mas vamos seguir. Qualquer coisa, se não der pra entender, vocês sinalizam aqui que eu vejo de alguma outra forma. Planto bananeira, o importante é a gente aprender, tá? Ó, gente, então falando da diarreia, quando é que o paciente ele tá com diarreia? Né? Então, primeira coisa, é a consistência. Tem que ser uma consistência o quê? Líquida ou semi-pastosa. Então, e isso, gente, tem que acontecer mais de 3 vezes no mesmo dia. Então, se ele tem uma diarreia líquida, uma fezes líquida só uma vez, isso não caracteriza uma diarreia. Para caracterizar uma diarreia, o que acontece? Esse paciente, ele precisa estar evacuando líquido, ou seja, a consistência tem que estar líquida ou semilíquida, mas tem que ser o quê? 3 episódios. Se ele apresentar 3 episódios de diarreia, aí sim a gente classifica, aliás, 3 episódios de fezes com consistência semilíquida ou líquida, aí a gente diz, de fato, ele está com diarreia. Então, gente, pela manhã, né, o nutricionista clínico, ele sempre visita os pacientes e ele faz várias perguntas, e uma delas é perguntar, tá conseguindo fazer, evacuar? Claro que ele não vai entender. A gente fala, você tá conseguindo fazer cocô? Aí ele diz, sim, não. Aí ele diz, sim, mas como é que tá a consistência? Aí ele, líquido ou semilíquido? Quantas vezes isso acontece por dia? Ah, mais de 3 vezes. Então, isso ele tá com diarreia. E se isso acontecer por 2 semanas, aí a gente vai ter que tirar a lactose. Por conta daquele motivo que eu expliquei, o desenho ali. Porque a lactase fica na borda e escova. E quando tem diarreia, ela é a primeira enzima a ir embora. Tranquilo até agora? Então, vamos ver os tipos de diarreia, tá? Isso aqui, gente, eu não cobro em prova os tipos de diarreia. Mas é importante, eu não posso nivelar a turma por baixo, porque tem gente que vai querer fazer a prova de residência, e isso é bem importante, né? Pra vocês saberem os diferentes tipos, né, de diarreia, tá? Então, eu vou tentar falar aqui da diarreia osmótica. A diarreia osmótica, o nome já vem esse nome osmótico já vem de osmose. O que é osmose, gente? É o transporte da água. Então, ou seja, a água vai se deslocar e vai ocasionar uma diarreia, tá?
Sinto muita falta do quadro, mas eu não tenho quadro, né? Então eu acabei comprando uma resma aqui de folha para tentar ilustrar essa diarreia osmótica, tá? Que querendo ou não, eu já expliquei ela de novo, mas vamos lá. Bom, gente, aqui é aquela célula que eu sempre desenho, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Que é o que a gente chama de enterócito, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, certo? Pronto. Então, o que é que acontece? Eu já expliquei isso de novo, vou só repetir. Aqui na borda e escova do enterócito, nós temos o que, gente? Digam aí. A lactase, né? É a enzima. Essa enzima, por exemplo, eu tenho aqui o leite, certo? O leite, vou fazer vários leites aqui, o leite degradado, né? Então, tá aqui, os peptídeos. Pronto, esse leite, gente, para ele entrar aqui, ele precisa dessa enzima. Essa enzima vai captar essa proteína aqui, esse peptídeo e colocar esse aminoácido, na verdade, aqui dentro, certo? Então, o que é diarreia osmótica, gente? Veja, é o transporte da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Que danada é isso, professora? Vamos lá. Aqui dentro, vocês concordam que aqui eu tenho um pouco leite? Vamos dizer aqui, nessa situação aqui, que eu falei para vocês, que eu não tenho a enzima, certo? Nessa situação aqui, eu não tenho a enzima, que é na intolerância à lactose. Na intolerância à lactose, ele tem poucas enzimas aqui, né? Ou quase nenhuma. Se tem pouca ou nenhuma, né? Então, aqui seria uma situação de intolerância à lactose, isso no intestino. E aqui no indivíduo normal, certo? Então, o que é diarreia osmótica? É quando você perde essa enzima lactase, né? Essa enzima aqui, essa enzima lactase, e fica assim, ó, sem enzima. Então, o que é que acontece, gente? Aqui eu tenho a enzima, certo? Aí é normal, a gente consegue absorver esse leite sem causar diarreia, tranquilo, certo? Porque nós temos a enzima aqui na pontinha. Agora, nesse caso aqui que a gente não tem enzima, o que é que acontece, gente? O leite vem... E aqui dentro a gente tem leite? Não. Por quê? A gente tem bem pouquinho leite. Por quê? A gente não tem enzima. A gente só tem uma enzima ali, a intolerância à lactose. Então tem pouca enzima. Então, o que é que acontece nessa situação? Vocês entendem que quem é que está mais concentrado? Aqui ou aqui? Aqui. Por que está mais concentrado? Porque tem mais leite. E aqui tem pouco leite. Por que tem pouco leite? Porque eu não tenho a enzima, a lactase, que pega o leite e coloca aqui dentro. Então, o que é osmose? Vamos lá, deixa eu escrever aqui. O que bendito é osmose? O que é osmose? É o transporte de quem, gente? Água. Certo? Osmose é o transporte de água. E a água, ela sai do meio menos concentrado, onde eu tenho pouco leite, para o mais concentrado. Então, gente, isso se chama diarreia osmótica. Então, é só isso. O que é diarreia osmótica? É quando a água, ela sai do interior da célula, de um meio menos concentrado, pouco leite, para um meio mais concentrado. E aí a água vindo pra cá, gente, isso causa o quê? Diarreia, porque a gente viu que diarreia é quando a consistência das fezes está líquida, né, líquida pastosa, tá? Então, basicamente, isso é diarreia osmótica. Todo mundo entendeu o que é diarreia osmótica? Bom, então vamos embora. Se não entenderam, coloca aí que a gente repete, certo? Bom, vamos seguir. Existe também outro tipo de diarreia, que é a diarreia secretória. Que aí, gente, são diarreias que são ocasionadas por vírus e bactérias. Então, por exemplo, se o indivíduo ele vai numa lanchonete, né, e aí a pessoa prepara, manipula aquele alimento, né, sem higiene, enfim, o que é que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ter uma diarreia viral ou bacteriana. Então, por exemplo, esse período das viroses, né, que a gente tá super em alta agora. Então, esse período sazonal, que é entre fevereiro e agosto, que é o período das viroses, tem muitos indivíduos que têm diarreia, né? E o que tipo de diarreia ele tem? Secretória. Então, secretória é quando a diarreia é ocasionada por uma bactéria ou por um vírus,
certo? Então é isso. Sim, entendi, né? Ai, ótimo. Gente, existe também a exudativa, né? O que seria essa diarreia exudativa? É associada a uma lesão na mucosa que leva à eliminação de muco, sangue e proteínas plasmáticas. Então, exudativa, gente, é muito grave. Mesmo que não passe 2 semanas, a gente precisa tirar a lactose. O que é essa bendita diarreia exudativa? Gente, principalmente em crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, que elas chegam no hospital com diarreia, eu sempre pergunto, né? Como é que lembra que eu disse a vocês como é a frequência, a consistência, se é mais de 3 vezes. E eu também pergunto se tem muco e sangue. Se a mãezinha diz pra mim, ó, Paula, lá no IMIP, tem muco, que é como se fosse um catarrinho, né? Que às vezes eles não sabem o que é muco. Eu disse, mas parece um catarrinho nas fezes. Ah, tem muco e tem sangue. Minha gente, não tem o que discutir. Esse paciente vai continuar com a lactose. Ele não tem. Lembra que a enzima lactase fica lá na borda e vai embora na diarreia? A gente tem que realmente repete. Gilberta. Repete o que, Gilberta? Diz aí. Como identificar se é exudativa? Se identificar, você vai perguntando para a mãe mesmo, né? Para o acompanhante. A diarreia tem muco e sangue? Se tiver muco e sangue, ou seja, ocorreu uma lesão na mucosa. Então, isso é característico de uma diarreia exudativa, tá? E na prova de residência, ele sempre coloca esses trocadilhos, né? Por exemplo, intolerância à lactose. Que tipo é? Que tipo de diarreia é? A gente sabe que é osmótica, né? Ou seja, a água se desloca do interior da célula e vai para o intestino por conta de quê? Porque não tem a enzima ou tem pouca quantidade da enzima, né? Então, e a exudativa? É quando ocorre lesão na mucosa. Exudativa é o quê? Significa o quê? Exudativa. Que ele tem muco e sangue nas fezes, certo? Então é assim que ocasiona, certo? E a secretória? A secretória é essa que a gente tá vendo hoje aí no período das viroses, que é por conta de vírus e bactérias, que aí por manipulação de alimentos, né, uma das mais comuns que a gente pode evidenciar, certo? Bom, e existe o contato mucoso limitado, né? E tem um exemplo ali, síndrome do intestino curto. Então, às vezes, gente, a gente tem paciente que tem câncer no intestino e precisa retirar uma parte do intestino. E o que é que acontece? Ele tem um intestino o quê? Reduzido. Então, você sabe que o intestino, ele é responsável pela absorção dos nutrientes. Então, tu entende que se tu diminuir o local de absorção, ou seja, esses nutrientes vão, digamos assim, ser absorvidos menos. E se eu absorvo menos nutriente, eu vou ter uma diarreia, que a gente chama diarreia contato mucoso limitado, tá? Então, só recapitulando, existe basicamente 4 tipos de diarreia, certo? Então, basicamente, existe 4 tipos de diarreia. A primeira delas, que a gente viu, é osmótica, que o principal exemplo é a intolerância à lactose. Então, o que é essa intolerância à lactose? É quando lembra? Isso aqui é no indivíduo normal, né? Então, eu tenho o quê? As enzimas aqui na borda, em escova. E aí, o que é essa intolerância à lactose? Eu coloco o leite aqui pro paciente, o que que acontece? Na verdade, desculpa, é essa situação aqui, né? Aqui é no indivíduo normal. Então, no indivíduo normal, a gente tem um enterócito, a gente tem a enzima aqui e aqui tá o leite. Então, essa enzima aqui vai captar esse leite e esse leite consegue entrar. Só que na intolerância à lactose, gente, eu tenho enzima, olha, eu tenho pouca enzima lactase, olha como eu tenho pouco. Esse leite vai conseguir entrar? Não. Se esse leite não entra, vai dar diarreia, tá? E que tipo de diarreia é essa? Osmótica, né? Osmose. O que é diarreia osmótica? É o transporte da água, né? A água vai sair aqui do meio mais concentrado, aliás, do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Quem chegou agora vai ficar voando mesmo. Mas continua o barco, essa aula vai estar gravada lá no YouTube e pode voltar à aula e tirar a dúvida, certo? Causa um transtorno... Norovírus é um tipo de diarreia secretória? Sim. Né? Qualquer caso, se for um vírus ou uma bactéria que ocasionou, né, essa diarreia, a gente diz que ela é secretória,
tá? A osmótica é por conta do problema do distúrbio da osmose, que a gente já viu. Então, a diarreia osmótica, como a gente sabe, é por conta da intolerância à lactose. A secretória é vírus e bactéria. E a exudativa, que é aquela que a mãezinha vai lá referir que a criança teve muco e sangue. Às vezes, gente, por exemplo, soja só é indicado para crianças acima de 1 ano. Então, eu já peguei crianças com intolerância à lactose com 1 mês e que deram soja lá no interior. A criança chegou lá no hospital, parecia um papel transparente de diarreia. E aí, ou seja, ela colocou uma soja para o paciente que ele tem um intestino primitivo, ele não vai tolerar. E nessa diarreia tinha muco e tinha sangue. Então a criança, gente, quando a mãe mostrou a fraldinha, era de dar dó. Então o que acontece? Nessa situação é que tipo de diarreia? É a exudativa. Por que exudativa? Porque na exudativa é quando tem muco e sangue. Gente, a imagem não tá tão boa, mas se vocês conseguirem acompanhar no computador, tá? Os slides, já tá eu mandei por e-mail, acho que fica melhor de visualizar. Certo? E tem o contato mucoso limitado. O contato mucoso limitado, o nome já diz, né? Ou seja, você perdeu uma parte do intestino, o intestino é desse tamanho, perdeu uma parte dele, então o que acontece? Diminui a oportunidade de absorção. Então, muitos nutrientes deixam de ser absorvidos por conta desse corte. E aí, esses nutrientes acumulados aqui vai ocasionar uma diarreia. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Exudativa acomete mais crianças ou apenas elas? Não, gente, qualquer pessoa. Por exemplo, eu como adulto tenho intolerância à lactose, por exemplo. Se eu ficar insistindo, apesar da minha diarreia ser osmótica, se você ficar insistindo em ingerir os alimentos, o que vai acontecer? Alimentos ricos em leite e derivados, o que vai acontecer? Vai acontecer, gente, muco e sangue. Toda diarreia que não é controlada, ela vai gerar muco e sangue, independente se é criança, se é adulto. Por isso que a gente tem que ficar com a orelha em pé, né, se o paciente referir diarreia. Essas fezes líquidas, mais de 3 episódios, porque às vezes o paciente só teve 1 episódio durante o dia, 2 episódios, mais de 3 episódios, né, de diarreia líquida, então já é um caso pra gente se assustar. Senhora, talvez esse povo é... minha gente, vocês arrasam. Bom, então vamos continuar. Beleza, Paula, eu já entendi os tipos de diarreia, certo? Então a gente já viu que tem a osmótica na intolerância à lactose, a gente tem a exudativa com muco e com sangue, a gente viu o contato mucoso limitado quando eu faço uma cirurgia, né, quando eu tenho intestino curto, enfim, a gente viu a secretória quando eu tenho bactéria, vírus ocasionando essa diarreia. Bom, aconteceu a diarreia. Então, o que a gente tem que fazer nutricionalmente falando, né? Então, do ponto de vista, é repor líquidos, obviamente. Então, o indivíduo tem que ingerir muita água, né? Então, ele vai ter que repor esse líquido. E outra coisa também é os eletrólitos, né? Que aí a gente tem a famosa água de coco, o soro caseiro. É tira e queda, né, gente? Parece macumba o soro caseiro e a água de coco para estancar a diarreia. Mas por que isso acontece? Né? Por que estanca? Tá aqui a situação, né? Eu falei pra vocês aqui. Para acontecer a diarreia, principalmente a osmótica, a água tem que sair daqui, do meio menos concentrado, onde eu tenho pouco leite, para o lugar que tem muito leite, do menos concentrado por mais concentrado. Então, por exemplo, o Gatorade, Powerade, soro caseiro, tudo isso estanca a diarreia. Por quê? Porque ele vai diminuir essa concentração aqui, ele vai igualar. Então, essas bebidas têm eletrólitos, né? Por exemplo, sódio, potássio, glicose, iguala essas concentrações. E aí, se as concentrações são iguais, não ocorre diarreia, tá? Dependendo da parte retirada do intestino, pode ocorrer a perda de nutrientes, tendo que suplementar, sim. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é síndrome do intestino curto, tá? Aí foge um pouquinho do assunto. Aí realmente tem que suplementar, depender da área, certo? Bom, gente, uma outra questão importante é o potássio, que é importante na diarreia,
Por exemplo, alimentos como banana, né? Melão, né? Esses alimentos que são ricos em potássio, abacate, por exemplo, água de coco, que é rico em potássio também, kiwi. Por que esses alimentos eles ajudam no controle da diarreia? Porque ele iguala as concentrações, ou seja, não permite que ocorra osmose, né? Então, ele iguala as concentrações. Então, é importante no paciente com diarreia repor líquido e eletrólitos, através de água de coco, Gatorade, Powerade. Além disso, colocar potássio para ele, né? Porque potássio equilibra as concentrações, então estanca a diarreia. E aí os alimentos ricos em potássio água de coco, abacate, banana, melão, feijão, lentilha, grão de bico. Então esses alimentos, eles têm um poder de potássio de ajudar a igualar as concentrações. Então vamos lá. Outra coisa também, gente, é a gente tirar a lactose, que a gente já discutiu depois de 2 semanas, certo? E a gente já viu o motivo, sabe? Se chegou agora, depois volta para o início da aula e você vai descobrir o motivo porque a gente tira leites e derivados, certo? Além disso também, a gente tem que colocar a fibra solúvel. Gente, tenham muito cuidado com isso. Vou fazer um desenho aqui. Fibra solúvel. E fibra insolúvel. Por que, professora, a senhora está dando tanta atenção? Se você erra uma questão dessa, você acaba, como eu posso dizer, prejudicando o paciente. Então, por exemplo, eu tinha uma residente que ela trocou esse termo solúvel por insolúvel. E o que foi que aconteceu? O paciente entrou em sangramento. Então, tem que ter muito cuidado, porque elas têm ação antagônicas, né? Então, o que seria uma fibra solúvel? A fibra solúvel, gente, é uma fibra que forma gel, tá? Então, por exemplo, a aveia, né? Então, ela forma gel. Então, se, por exemplo, o que é que acontece com a aveia? Como ela forma um gel, ela demora muito lá no estômago, demora muito no intestino. Então, a digestão, ela é o quê? Lentificada. Tá? Então, o que é que acontece? Na diarreia, o intestino tá acelerado. Se eu boto fibra solúvel, isso é bom, porque o quê? Eu retardo, eu deixo, digamos assim, esse intestino mais lento. Agora, se eu coloco uma insolúvel para um paciente com diarreia, ele começa a sangrar, ele tem muco, essas fezes começam a ter muco e sangue. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. E aí eu vou explicar direitinho para vocês essa questão da fibra solúvel e insolúvel, tá? Então, basicamente, gente, a fibra solúvel, a gente tem um exemplo muito de cara, que a gente tem a pectina, tá? Então, onde é que eu encontro a pectina? Que a pectina é um tipo de fibra o quê? Solúvel, tá? Então, na pectina, a gente encontra aquela parte branca da maçã, aquela parte branca da pera, certo? Ali é pectina. Então, a gente consegue, digamos assim, ingerir pectina através desses alimentos, tá? A goma-guá, que é outro tipo, e também a beta-glucano, que é um outro tipo de fibra solúvel. Então, onde é que a gente encontra? Na aveia, tá? Tanto no farelo como também no flocos, certo? Um outro tipo também de fibra solúvel é o psyllium, tá? Então, pode faltar tudo aqui em casa, menos psyllium, né? Então, resumindo, o que essa fibra solúvel faz, gente? Ela forma gel. Então, se ela forma gel, ela vai ficar mais tempo no intestino, né? Ou seja, a digestão e a absorção vai ser o quê? Lenta. Vocês entendem que quando a gente tá com diarreia, o intestino sai acelerado, né? Às vezes não dá tempo nem de ir pro banheiro, né? Às vezes a pessoa tá no meio da aula e tá um negócio, né? Começa a revirar aqui, ou seja, o intestino tá indo rápido. Então eu preciso colocar alimento para lentificar isso aqui. Como é que a gente faz? Fibra solúvel, tá? Agora, se eu tenho o contrário, se eu tenho um paciente constipante, eu tenho um paciente que está constipado, perdão, aí eu tenho que botar a fibra o quê? Insolúvel. Porque o constipante tá o quê? Né? As fezes tá o quê? Tá aqui presa. Eu vou o quê? Liberar isso aí. Então eu vou ter que botar fibra
insolúvel, né? E aí os exemplos de fibra insolúvel, a gente encontra quem? A lignina e a celulose, que são exemplos, né, de fibra insolúvel, certo? Então, alguém tá fazendo alguma pergunta? Não estou conseguindo visualizar os slides no Classroom. Eu vou passar ainda no Classroom, tá, gente? Os slides. Porque eu mandei por e-mail. Logo no os primeiros dias de aula eu mandei, certo? Os slides. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né? Posso seguir? Pronto. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, gente. Porque de repente pode ajudar vocês aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem as fibras solúveis e aqui a insolúvel, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos da solúvel. Pectina, né? Então, a gente tem a maçã, a aveia, leguminosas, certo? O orango, cascas de frutas cítricas, tá? Cuidado, tá, gente? Pra não confundir, porque na lignina... fibra solúvel é a foz, que a gente chama de pré-biótico, né? E o pré-biótico que serve de alimento para o probiótico, tá? Então, onde é que eu encontro foz? Alho, cebola, banana, tomate, alcachofra, alimentos produzidos a partir da inulina e assaz. E a gente tem a fibra, o quê? Insolúvel, que a gente tem o quê? Celulose, que está na farelo de trigo, né, de trigo integral, feijões, ervilha, maçã, farelo, repolho e raízes e vegetais. E temos a hemicelulose tipo B, que está no farelo e cereais de soja, e tem a lignina, que está nos vegetais maduros. Deixa eu resumir isso aí. Tem como no Drive dar esse slide? Vê. Então, deixa eu só resumir, tá, gente? Esse slide, se preocupa não. Se preocupa em aprender, porque esse slide tá no e-mail da turma. E eu vou botar, disponibilizar no Classroom também, tá? Então, o que é que eu queria que vocês... Não? Posso continuar? E aí? Tá travando? Calor? E aí, gente? Posso continuar? Pode. Ah, tá. Então eu vou continuar. Me dê um feedback, senão eu fico achando que não tá gravando. Tá? Então, só recapitulando, existem dois tipos de fibra. A fibra solúvel e fibra o quê? Insolúvel, tá? Então, na fibra solúvel, basicamente, deixa eu botar aqui pra vocês um resuminho. Deixa eu virar aqui. Ai, que saudade do meu quadro, Jesus. A fibra solúvel é aquela que forma gel. Então, a gente tem o primeiro tipo de fibra solúvel, que a gente tem o quê? Pectina. Onde é que eu tenho pectina, gente? Na parte branca da maçã, certo? Na parte branca da pera. A gente tem também no feijão, né? Então, a gente tem pectina. Tranquilo? A gente tem também, um exemplo, a goma guar. Outros livros trazem só goma mesmo. E também, em outros lugares, tem beta-glucano. Onde é que eu tenho? Aveia. Tá? E a gente tem o probiótico, né, que tá super em alta aí o probiótico, são os lactobacilos vivos, né? Então são bactérias benéficas. Só que essas bactérias benéficas, elas precisam se alimentar. E elas se alimentam de quê?
de alho, né? Banana, alcachofra, né? Então, cebola, isso aqui, o que é foz? É um probiótico. Dúvida com feijão. Qual a dúvida do feijão? Jogue aí, tá? Tranquilo. E a outra, gente, tipo de fibra solúvel é a hemicelulose, certo? Essa hemicelulose pode ser solúvel, mas ela também pode ser o quê? Insolúvel. Só que a hemicelulose, que é solúvel, é só o psyllium, tá, gente? Qualquer feijão ou algum específico, qualquer feijão, certo? Feijão a gente tem pectina, então ele é solúvel, tá? Aqui, goma guá, a gente tem na aveia. Aqui, foz, a gente tem cebola, alho, alcachofra, banana. E o psyllium, gente, você encontra no Mercado São José, viu? Mercado São José é vida, prosperidade. Se vocês perderam alguma coisa, não se preocupa, porque essa aula vai estar gravada. E aí vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem, viu? Fiquem tranquilos. Mas vocês precisam dizer o que foi que você não entendeu para poder repetir, tá certo? Específico. Eu não entendi a fibra solúvel, a insolúvel, tá? A pectina, a goma H, tá bom? Então, vou só continuar aqui. Então, a fibra solúvel, gente, ela forma o quê? Gel, certo? Então, ela forma gel. Então, se ela forma gel, ela demora no intestino. Então, ela vai dar o quê? Saciedade. E ela também vai, sabe o que, minha gente? Reduzir colesterol. Solúvel que a gente já viu nesses alimentos, né? Que tá lá na parte branca da maçã, na parte branca da pera, lá no feijão, lá na aveia, principalmente na aveia, né? Então, lá na cebola, no alho, na banana. Então, e no psyllium, que é vida e prosperidade. Então, essas fibras solúveis, gente, o que é que acontece? Elas formam gel. Então, pelo fato dela formar gel, o alimento o quê? Demora a digestão, né? E para quem tem diarreia, isso é ótimo, porque na diarreia o intestino tá o quê? Acelerado, certo? Então, a primeira função da fibra solúvel é tratar o quê? Diarreia. Segunda função, qual é a segunda função dela? Diminuir o índice glicêmico dos alimentos, né? Por exemplo, o cuscuz, ele tem um alto índice glicêmico. Tu coloca aveia no cuscuz, além de tratar a diarreia, ela tem uma ação benéfica e terapêutica em relação às doenças cardiovasculares. Por quê? Porque ela reduz o índice glicêmico dos alimentos, né? E ela também reduz colesterol. Paula, como é que ela reduz colesterol? A bile, gente, que é lançada lá no intestino, na bile existe colesterol. Então, para quem não sabe, fique sabendo a partir de hoje que a bile, qual é a composição da bile? A bile ela é composta de água, sais minerais e colesterol. Aí vocês sabem o que a fibra solúvel faz? Ela pega a fibra solúvel, abraça essa bile, na verdade, o colesterol que faz parte da bile, se abraça e vão para as fezes. Então, a fibra solúvel ela é capaz de se ligar ao colesterol liberado pela bile e ir para as fezes, tá? Ou seja, reduzindo assim o colesterol do paciente. Alguma dúvida sobre a fibra solúvel? E aí? A pectina, gente, tem, como eu já falei antes, ela tem na parte,
na casca, cuidado para não confundir, na casca das frutas cítricas, certo? Se for na casca da maçã, se for na casca da pera, que aí uva, se for uma casca, né, comestível, é porque tudo é comestível, né? Mas a da maçã, se for a casca da maçã, a casca da pera, é lignina. Botaram aqui, porque a GCC. Ácidos graxos de cadeia curta, porque é isso que tu tá perguntando, ácidos graxos de cadeia curta. Isso, também. Isso influencia, né? O AGCC que ela colocou ali. Então, por exemplo, isso acontece muito, gente, quando a gente coloca foz, né? Que é o pré-biótico que eu mostrei, que é um tipo de fibra solúvel. Então, quando você coloca cebola, alho, alcachofra, banana, então o que é que acontece? Esse alimento chega no intestino, a bactéria fermenta, certo? Esse alimento e vai liberar um ácidos graxos de cadeia curta. E esse ácido, gente, também tem o poder de reduzir colesterol, tá? E também não esqueçam que as fibras solúveis também se ligam ao colesterol da bile. Lembre-se, a bile é composta de sais biliares, ela é composta de água e de colesterol. Então ela se une e lança-se nas fezes. Alguma dúvida? Tranquilo, então eu vou seguir o barco, tá? Cadê aqui? Meu Deus do céu. Alguém perguntou. O ideal para constipação. Ameixa, que tipo de fibra? Então vamos para constipação, que a galera aqui tá virada. Vamos voltar. Certo. Bom, gente, constipação intestinal ou obstipação intestinal. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui para ver se melhora a visualização do slide. Vê, tá vendo, minha gente? Eu acho que EAD é tranquilo demais, dá para aprender tranquilamente. Agora, o problema é só esse viés aqui técnico, que eu, infelizmente, essa vida de blogueira não sou muito boa. Então, gente, existe ou constipação intestinal ou obstipação intestinal. Que, gente, é a mesma coisa. A pessoa às vezes bota lá na prova, bota obstipação intestinal. Professora, que diabo é isso? É a mesma coisa. Constipação intestinal e obstipação intestinal. São as mesmas coisas. Então, é quando o paciente, ele tá o quê? Constipado, ou seja, ele não consegue evacuar. E aí, o número de evacuações diminui. Então, o paciente, ele tem que evacuar todo dia. Se ele não evacua todos os dias, tem que colocar uma dieta laxante. E aí a fibra que a gente vai usar é a fibra insolúvel. Lembra que eu disse a vocês que houve um probleminha, né, com a residente que trocou o termo solúvel por insolúvel? O paciente estava constipado, né, vários dias. E ela ligou o lactado e disse, olha, bota fibra solúvel. Se a pessoa está constipada e bota fibra solúvel, gente, o paciente entrou em sangramento. Né? Às vezes a pessoa até sabe, então é importante, eu sempre cobro isso na prova, vocês saberem a diferença de fibra solúvel e do insolúvel, os exemplos de fibra solúvel e também os exemplos de fibra insolúvel. Alguém tem aqui insolúvel, segundo slide. O ideal para constipação, como é, menino, feijão, tem que pectina, mas está descrito na insolúvel, segundo slide. Como é, menino? Felipe? O feijão tem pectina, isso. Mas está descrito como insolúvel, segundo o slide. É porque, gente, é muito difícil. Existe até uns termos, tá? Em livros mais recentes. Por exemplo, se vocês pegarem o Krause novo, ele não traz mais esse termo de solúvel e insolúvel. Porque no final das contas, gente, tudo é solúvel. Tudo fermenta, tudo forma gel. Só que umas formam mais e outras formam menos, sabe? Mas ainda, todos os livros, ainda na prova de residência, eles colocam esse termo solúvel e insolúvel. Então, não vai ser, viu, Felipe? Vai ser comum você encontrar alguns alimentos repetidos, né? Que aí, como é o caso do feijão, de tanto ser classificado como solúvel, como também insolúvel, né? Então, vai ter situações dessa forma, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Ó, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos pro tratamento da constipação, né? Então, já a gente vai novamente voltar para a fibra insolúvel, certo?
Mas uma coisa muito importante é o alimento mais laxativo que a gente pode dizer, né? O alimento mais laxativo que a gente tem é a ameixa. Por quê? Porque a ameixa, gente, ela tem um ácido chamado ácido dihidroxipinil-isotina. Eita danado! Né? Que ácido é esse, gente? Esse ácido ele é extremamente constipante. Então, laxante, né? Então, por isso que esse alimento, digamos assim, ele é tira e queda. Então, por exemplo, o paciente está sem evacuar, dieta laxante. Lembre-se que ele tem que evacuar todos os dias, certo? Bom, botei dieta laxante, mas o paciente não melhorou, continuou sem evacuar. O que é que você faz? Suco laxante. O suco laxante, gente, é basicamente o ameixa, ácido dihidroxipinil-isotina. Então, quando você coloca o suco laxante é basicamente o quê? Ameixa, mamão e laranja, tá? E aí, gente, se é o que eu digo, se suco laxante não resolver, ninguém mais resolve. Então, às vezes eu boto em 2 momentos, 2 lanches com suco laxante. E aí, quando é no outro dia, o paciente já tá, pelo amor de Deus, tira esse suco urgente, porque liberou tudo aqui embaixo, né? Por conta que eu coloquei, a gente tem ali a questão do mamão e da laranja, principalmente a parte branca ali da laranja, que a gente tem lignina, né? Então, a gente tem fibra insolúvel que eu tô colocando para ele, mais o ácido de hidroxipinil-isotina. Porque se vê que a insolúvel serve para constipação. Porém, se o feijão tem pectina e também tá como insolúvel, ele serve para constipação. Uma goiaba não tá no slide, mas tem pectina também. Então, alguns alimentos, gente, eles se comportam, tem tanto como solúvel como insolúvel, tá? Então, é como eu disse pra vocês, tem referência, se a gente pegar o Krause novo, né? Então, vocês vão ver lá, nitidamente, que não, esse termo, solúvel e insolúvel, ele não é o mais apropriado, não deveria ser o mais utilizado. Ah, Paula, mas é o que se tem nos livros? O único que discorda, de fato, assim, que já está mais atualizado é o Krause. Eu acredito que mais na frente vai tirar esse termo, entende? E no Krause você já vai ver lá fibra mais solúvel, que é a nossa solúvel, e aí tem a fibra menos solúvel. Não existe mais insolúvel, porque todas elas pode ter esse mesmo comportamento, só que menos. Não sei se deu para entender. Certo? A menina botou o dedinho aqui de legal. Posso seguir? Então vamos embora. 5. Obviamente, né, gente? Na constipação, qual o tipo de fibra que a gente vai colocar? Insolúvel. Então, pelo amor de Deus, não erra isso na prova. Eu sempre coloco o tratamento, né, para o paciente com diarreia. Vamos lá. Aqui a gente já viu que é a solúvel, né? Pectina, goma H, foz e o psyllium, que é um tipo de hemicelulose, certo? Aqui, gente, serve para tratar quem? Diarreia. A fibra insolúvel, ela serve para, no caso, ela vai servir para tratar quem, gente? Constipação. Certo? Bom, então, ali, constipação intestinal. Então, vamos para os tipos de fibra insolúvel, certo? Quais são os tipos de fibra insolúvel? A gente tem quem? Celulose,
lignina e hemicelulose. Lembra que eu disse... Aqui a hemicelulose, já até tinha colocado. Lembra que a hemicelulose, se for psyllium, é solúvel. As demais, hemicelulose é fibra o quê? Insolúvel. Tranquilo? Ok? E aí, gente, lembrando que os exemplos aqui de celulose, né? Quando é que celulose, que é basicamente os alimentos integrais, né? Os vegetais também, as raízes e vegetais, certo? E a hemicelulose? Também a gente tem os cereais, né? Os grãos também integrais. E a lignina está nos vegetais maduros e trigo, certo? Então, deixa eu virar pra cá. Ao contrário aí pra vocês, porque infelizmente aqui só mostra como espelho, né? Então deixa eu virar ao contrário. Melhor. Ai, minha gente, é só isso que eu não gosto no EAD, tá? Eu acho que dá pra aprender tranquilo, mas essa questão técnica, esse viés técnico atrapalha um pouquinho. Vamos lá. Hemicelulose e psyllium. A função da fibra solúvel é retardar o trânsito intestinal. Então, ele trata quem? A diarreia. Ele estanca a diarreia, certo? Além disso, ela forma gel, ajuda na saciedade e reduz colesterol, porque lembra que ela se une ao colesterol da bile e vai para as fezes e diminui o índice glicêmico dos alimentos. Então, só alegria. Agora, se o paciente está constipado, né, tá sem evacuar, você vai usar fibra o quê? Insolúvel, né? Que a gente tem o quê? Basicamente, a hemicelulose, a gente tem a celulose, que está nos cereais integrais. Gente, na verdura crua, tem muita celulose.